Então, boa noite a todos. Vamos começar o nosso acolhimento para famílias do Eludcar sobre volta às aulas e Covid. E aí, queria começar pedindo para a Andrea falar um pouquinho da gente, né, sobre os riscos de mandar as crianças para a escola nesse período. Então assim, a gente está completando já mais de 2 anos, né, de pandemia, e a gente sempre vive essa situação de volta às aulas, de início das aulas, na verdade, né, quando qualquer criança vai começar a escola. E no Covid, eu entendo que a gente teve essa questão toda de a angústia dos pais, a gente interrompeu as aulas, então, assim, até retomando um pouco retrospectivamente, quando começou a pandemia, a gente extrapolou alguns conhecimentos que a gente tinha do vírus influenza, por exemplo, e de alguns outros vírus, que as crianças eram muito sintomáticas, ficavam muito doentes e eram grandes transmissores, elas portavam o vírus e tinham uma carga viral muito alta. E aí a gente interrompeu as aulas de imediato. Então, quando a pandemia foi progredindo e quando a gente foi tomando conhecimento e se apoderando mais do que era a Covid-19, a gente aprendeu algumas coisas novas, no sentido de que a gente viu que realmente as crianças, elas transmitiam pouco, elas faziam uma baixa carga viral, elas não tinham, inclusive, tantos sintomas, né? E por conta disso tudo, a gente foi sendo permitido esse volta às aulas. Em outros países, tiveram muitos resultados positivos com retorno às aulas com segurança, com todas as medidas que foram colocadas aí, que a gente já conhece, de distanciamento social, de uso de máscara, e dentro do distanciamento, grupos pequenos, e a partir daí a gente foi vendo que tinha segurança nesse retorno às aulas nesse sentido. Atualmente, a gente ainda vive um contexto que a gente está tendo um número de casos ainda maior do que em outras épocas. Gente, eu acabei de ver que minha bateria vai acabar. Calma aí, eu vou conectar. Pronto, conectei. Então, assim, a gente acabou de ver que estamos aí num auge de transmissão, de taxa de transmissão do Covid, e agora, felizmente ainda, com baixa taxa de mortalidade por conta atribuído aí às vacinas, mas a gente ainda precisa ter esses cuidados com relação às crianças e o retorno às aulas, até pelo fato delas não estarem totalmente vacinadas. Mas quando a gente pensa nesse sentido de volta às aulas, a gente tem que pensar que as escolas ainda devem seguir realmente um protocolo adequado. E esse protocolo, na verdade, se mantém, né? As coisas, cada vez mais a gente vai melhorando, a gente vai permitindo aí uma melhora, uma redução das medidas, mas ainda são necessários, porque a gente ainda está tendo uma transmissão muito alta do vírus. Então, a segurança, a gente sempre vai ter que ver individualizar essas escolas. Então, assim, o que a escola está oferecendo de cuidado com relação a isso? Então, o ideal é que sejam realmente os ambientes abertos, que sejam grupos aí menores de crianças ou ambientes grandes que permitam que essas crianças tenham distanciamento, que essas crianças estejam aí habituadas ao uso de máscara, e a gente vai entrar aí no detalhe da questão das máscaras, porque são as medidas protetivas e que a gente sabe que vão permitir que as crianças frequentem as aulas com essa segurança. Atualmente, depois de 2 anos de pandemia, a gente até vê uma tendência nova aí, que tem tido mais casos de Covid em criança, configurando em mais internações, em mais formas aí, com um pouquinho, uma certa gravidade, entendeu? E por que a gente atribui isso? Ainda não tem estudos completos, cientificamente, com relação a isso, que possam comprovar isso, mas a gente imagina que é um vírus que tem uma alta capacidade de se adaptar, não é à toa que a gente está vivendo 2 anos de pandemia, e a partir daí, esse vírus, agora pegando pessoas, os adultos completamente vacinados, as crianças começam a ficar realmente mais suscetíveis ao Covid. Então, a gente tem visto um aumento do número de casos de crianças. Mas, ainda assim, com a progressão de vacinação das crianças, e por isso também o nosso apelo de que elas se vacinem, é um outro ponto que depois a gente vai organizar tudo de novo também, elas estando vacinadas, a gente progressivamente vai tendo ainda mais segurança, né?
O outro ponto, quando a gente vai pensar em volta às aulas, é com relação assim, as crianças, quando frequentam as escolas, é dramático, marcante, o tanto que elas começam a ficar doentes. Então, assim, a gente teve, inclusive, um verão esse ano, em que teve uma intensa circulação de vírus, uma coisa muito atípica, porque, em geral, os vírus eles vão circulando no período de março até agosto, setembro. E esse ano a gente persistiu tendo aí vírus sincicial da bronquiolite, tendo mão, pé, boca, em dezembro, novembro, em janeiro, inclusive. Então, assim, ainda foi uma situação totalmente atípica e que está dentro, implícito também, no retorno às aulas. Então, assim, todas as crianças que acabam indo para a escola, elas vão realmente aumentar essa questão de infecções que elas vão ter. Então, nesse bolo todo tem o influenza, que a gente teve uma epidemia em dezembro, também completamente atípica. A gente vai ter o vírus sincicial, que é o maior vilão aí no sentido da bronquiolite, os vírus do mão, pé, boca, que são os Coxsackie, e o Covid, entendeu? Então, assim, no meio da pandemia, o Covid até não era tão preocupante para as crianças, ainda tínhamos casos graves, tinha algumas crianças fazendo casos aí um pouquinho mais graves, tínhamos crianças com necessidade de internação, inclusive, e não necessariamente crianças com comorbidades, algumas que eram saudáveis, e agora a gente ainda tem uma taxa aí um pouquinho maior de transmissão e de infectividade dessas crianças. Mas, do mesmo jeito, a gente coloca na mesma ponderação as outras infecções. E, particularmente, se a gente pensar no contexto de, ainda mais, sim, acredito, escolas particulares que estão com cuidado, no sentido de terem protocolos bastante rigorosos, porque, assim, infelizmente, o Brasil acabou essa questão de o Ministério da Saúde não estava fazendo uma governança, né, 100%. Então, a gente não tem protocolos que se espalhem para o Brasil inteiro. Mas quando a gente individualiza para casos de escolas dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente acaba vendo que os protocolos estão adequados e eles estão cumprindo aí o que é minimamente necessário para que isso aconteça. E aí é interessante a gente pensar, né, o que é essa segurança que a gente espera quando a gente manda a criança para a escola, né? Porque a gente sabe que a criança, quando vai para a escola, principalmente quando ela inicia sua vida escolar, ela vai ter muitas infecções de viárias superiores, né? Que são as gripes e resfriados. E é esperado que ela tenha, é normal que ela tenha, né? Às vezes os pais até ficam com essa sensação que, nossa, pegou um resfriado e não sarou nunca mais. Porque a hora que está melhorando de um, pega outro. Então, isso é esperado, né, que aconteça. Em geral, as crianças que não têm doenças crônicas estão indo muito bem, né? Pega Covid, acaba tendo algum sintoma como se fosse um resfriado, como se fosse uma gripe, e a maioria tem ido bem. Ainda assim, existem casos que vão precisar internar, como a Andrea falou, e assim como acontece com os adultos, né? Acho que agora, nesse dezembro e janeiro, que a gente teve esse momento de aumento muito grande dos casos, todos nós conhecemos alguém que teve, ou nós mesmos tivemos, Covid, e a maioria de nós, até por estar vacinados, não internou. No mundo ideal, a gente teria um isolamento social forte, justamente para que a gente pudesse manter as crianças na escola, né? Porque educação deveria ser uma prioridade. O problema é que não funcionou assim. Pensando do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente a partir dos 2 anos, a gente percebe que está tendo um impacto, sim, no desenvolvimento das crianças. A gente não vai conseguir mensurar, neste momento, qual que é esse impacto para o desenvolvimento. Mas a gente sabe que é extremamente importante o relacionamento social, né, o aprender a conviver na escola para os menores, e para as crianças maiores tem todo o conteúdo escolar, para além das questões de relacionamento e desenvolvimento, tem todo o conteúdo escolar, e existe uma perda importante. Então, as crianças na fase de alfabetização infantil estão atrasadas, né, entre aspas, aí, em relação às crianças que fizeram alfabetização de maneira presencial. Quem já acompanhou qualquer aula de criança online sabe o caos que é, né? As crianças têm muita dificuldade em manter o foco. E assim, as crianças, vírgula, né? Eu tenho muita dificuldade de manter o foco em aula online, até diminuir a quantidade de cursos que eu faço. Então, existe sim uma perda
do ponto de vista de desenvolvimento. Sim. Então, o que é que esse seguro vai ser muito individual, né? Cada um precisa pensar no aspecto da sua família, porque o que é mais grave para mim? Esse risco, o que é mais difícil de lidar para mim? Esse risco que a criança tem de ficar doente, ela vai ficar doente, não necessariamente Sim. por Covid, mas ela vai ficar doente, ela vai ter resfriado, ela vai ter gripe, ou esse risco para o desenvolvimento da minha criança, né? Então, são isso que a gente precisa colocar na balança. Não existe uma resposta pronta, uma resposta certa. Cada família precisa realmente olhar para si, para suas características e colocar na balança, né? E individualizar nesse sentido. Então, realmente, até as perguntas mostravam isso, né? Que as pessoas tinham perguntado, o que eu devo perguntar na minha escola? Então, antes você vai escolher uma escola que também esteja se adequando a isso, né? Então, assim, no começo, a gente até via muitas pessoas que falavam assim, poxa, mas ele está resfriado, eu vou ter que fazer um teste de Covid? Tem. E a escola também tem que cobrar isso, entendeu? Não permitir também que ele volte para a escola e que ele esteja aí um pouquinho com o nariz correndo e que ele esteja frequentando a aula sem que a gente tenha certeza de que isso é Covid. Então, eu sempre falo isso para as famílias. A gente ainda não voltou à normalidade, né? Porque antes, teoricamente, todas as doenças infecto-contagiosas têm um período que a criança tem que ficar isolada, que ela não pode frequentar a escola. Mas a gente acaba sendo permissivo. E agora com Covid, a gente não pode ser mesmo, pelo fato de que a gente está numa pandemia e quanto mais a gente puder reduzir essa taxa de transmissão, melhor. Então, é sempre no sentido assim, poxa, qualquer sinal de que tem um resfriado, nariz escorre, espirro, tosse, febre, ou até diarreia, vômito, é necessário que procure o pediatra e que faça, sim, o teste, entendeu? Preferencialmente, o PCR, que é o nasofaríngeo, aquele PCR mais profundo. Mas se não for possível, porque a gente ainda encontrou também no meio da pandemia uma situação em que a gente estava até com poucos testes disponíveis, que a gente faça o antígeno também, que é o nasal, que é um pouquinho mais superficial, e que a gente consegue disponível até em farmácia. Então, assim, por conta disso, é importante que a gente faça os testes, que a gente teste sim. E é isso. A gente, quando se propõe a voltar às aulas, as mães também têm que estar dispostas e sabendo que isso vai acontecer. Então, ele vai ficar resfriado, tem mil e uma infecções e o Covid no meio dessas. Então, em todas elas, a gente já vai acabar tendo que testar para poder descartar pelo menos o Covid, para que ele não vá para a escola. A outra opção, né? Não quero testar. Ok, essa criança precisa ficar em Isso, casa 10 dias, né? exatamente. E aí Exatamente. tem essa... Recentemente foi liberado alguns tempos Uma mais redução, né? curtos de isolamento, mas a gente precisa entender que esse encurtamento do tempo de isolamento é uma questão trabalhista praticamente, né? Para as É pessoas uma voltarem a pressão trabalhar social. antes, é uma pressão social. Isso não está Isso. baseado em estudo. Então, o Não. ideal é que a gente faça o isolamento, sendo teste positivo ou negativo, que a gente faça isolamento dos 10 dias a partir do início dos sintomas. Então, isso assim, mesmo antes do Covid eu já falava. A hora que a criança começa na escola, a gente precisa ter o plano B. A gente precisa ter o plano para quando ela estiver doente e não ir para a escola. Então, é isso que a Andrea estava falando. Idealmente, criança doente não vai para a escola. Antes a gente relativizava, porque né, a chance de ser alguma coisa grave era mais rara. Mas hoje é muito importante a gente lembrar isso. Criança doente não vai para a escola. Idealmente, 10 dias de isolamento, independente do Isso mesmo. resultado do teste. Essa questão de redução é muito importante, porque assim, eles reduziram se você fizer o teste final e ainda assim o trabalhador continuar usando máscara, tá? Então, esse contexto eu realmente nunca extrapolo para a criança. Eu falo exatamente isso, porque as pessoas ouvem e falam, mas 5, 7 dias, então, é individualizado para o adulto. Então, e principalmente ainda pensando que o adulto está completamente vacinado. Né? A gente até sabe, aí dá para a gente até pensar assim, talvez extrapolar um pouco para os adolescentes quando já estiverem com os 2 esquemas feitos, se tiver uma coleta de teste de antígeno com 7 dias.
mas eu também acabo sempre recomendando 10 dias, eu acho que é o que tem mais intervalo de segurança, os estudos mostram de uma chance baixa de você transmitir no final, mas ainda tem essa chance. E eu não gosto de trabalhar com chances baixas, tem que ser nula, né, nesse sentido. E aí, pensando como que essas crianças vão se comportar, né, na escola, acho que era legal a gente falar um pouquinho de máscara. Qual que é o tipo, como que eu escolho o tamanho, como que a gente faz a higiene, a criança pequena, como que ela vai manejar essa máscara? Então, eu também sempre falo isso, vai voltar para a escola, então já vamos fazer esse treinamento. Então, assim, tudo bem, às vezes a criança não está saindo muito, agora já está, né, porque as coisas estão voltando. Então, exercitem isso. Então, eu falava isso antes, vamos exercitar em casa, entendeu? Porque a criança tem que se habituar. E aí, assim, teoricamente, teoricamente não, até 2 anos, não tem indicação mesmo pelo risco de sufocamento. Mas aí, vai também um pouco no desenvolvimento dessa criança. Então, uma criança mais esperta, que já está criando mais habilidades, ela tem uma comunicação boa, ela entende bem, já dá para a gente começar a se adequar. E aí, dos 2 aos 5, fica aí esse período meio que de transição. Eu sempre recomendo que tente, que exercite para que ela faça. A gente sabe que algumas crianças que têm algum atraso de desenvolvimento, que tolerariam com mais dificuldade a máscara. Mas, então, em geral, a gente tem que começar a criar esse hábito, né? E aí, o ideal, hoje em dia, é que seja realmente uma máscara cirúrgica ou até a N95. Com a disseminação da Ômicron, a gente sabe que ele produz partículas menores de dispersão e que elas até já passam um pouco pela máscara cirúrgica propriamente. Hoje em dia, a gente até encontra para comprar as máscaras N95 infantis propriamente. Mas, assim, não tendo essa possibilidade, a gente vai para a cirúrgica ou até mesmo as de pano. E aí, dentro desse contexto. Então, assim, a máscara, o ideal é que ela cubra direito, né? A região do nariz e a região da boca, adequadamente. E é sempre importante que a gente perceba que, assim, a pessoa está falando e ela não vai se movimentar, sair muito do lugar, que ela esteja aí adequada sem sobrar muita coisa, porque às vezes ela sobra muito na lateral ou sobra muito aqui. Então, esses vãos que se abrem são meios que pode acabar transmitindo, né? Por isso que a N95 acaba sendo a primeiríssima opção, e diante da dificuldade dela, a máscara cirúrgica convencional, até pelo fato de que ela tem uma capacidade de bloqueio melhor do que a de pano, e assim, elas também têm um ferrinho, né? Que ajuda também ali para poder fixar melhor essa máscara. E eles até falam de você também usar 2 cirúrgicas quando é inviável de conseguir uma N95. E aí, a última opção, mas assim, diante da dificuldade, não tendo máscara nenhuma, a de pano faz o seu serviço maravilhosamente bem. A de pano, o ideal é que não sejam aquelas que tenham uma costura no meio. Por quê? Porque a costura ela pode abrir aí superfícies, vãos, que também permitem a entrada do vírus. E, idealmente, que seja de 2 tecidos, pelo menos. Então, sempre arrumar uma máscara que adeque ao tamanho da criança, que ela se adapte também, mas pensando aí nesses níveis de proteção. Mas, assim, é melhor ter uma máscara do que nenhuma máscara. Então, sempre... E aí, quando são as N95, as cirúrgicas, perdão, e as de tecido, elas também têm que ser trocadas, porque a partir do momento que elas molham, elas acabam ficando mais porosas e aí elas abrem o precedente de poder ser mais transmissível também. Então, é importante para a escola, em geral, calcular mais ou menos uma máscara a cada 2 horas. Pode ser que não precise, mas mandar nesse sentido, né? Máscaras suficientes para que troque, até porque criança sua, às vezes, né, quando fala, solta bastante saliva, então tudo isso pode acabar umidificando a máscara. E é importante, inclusive, que a escola esteja atenta nisso, né? Então, em geral, eu vejo protocolos de escolas, de algumas escolas de pacientes, de pessoas conhecidas, que realmente falam isso, já orientam, em máscara. Então, você já tem até uma noção de como é que a escola está engajada ou não no Covid, né? Nesse sentido. E acho que é legal lembrar que a máscara de pano tem validade, então seria mais ou menos 30 lavagens, mas a hora que percebe que o tecido está desbotando, está mudando de característica, já precisa desprezar ela. E a N95, então, a máscara de pano e a máscara cirúrgica é mais ou menos 2 horas. A N95, se umedecer, a gente também precisa trocar.
E se não umedecer, a gente vai poder usar por 4 a 6 horas. Então, quem fica em período integral também precisa levar mais que uma máscara para a escola. E aí, né, a questão do ferrinho de estar bem vedado, e a gente precisa lembrar uma coisa, que a máscara é para ser tirada e colocada pelo elástico, não é para a gente colocar a mão na superfície da máscara. E as crianças, elas precisam aprender isso. Então, é legal a gente brincar de usar máscara dentro de casa, lembrar a criança que não pode colocar a mão naquela área, só pode colocar a mão no elástico. As crianças menores precisam ser orientadas que elas não podem colocar e tirar a máscara sozinha, que precisam pedir ajuda da professora, porque elas não vão ter mesmo essa coordenação motora de conseguir tirar sozinho. Sim, é um exercício até os pais fazerem e o exemplo, né? Como a gente sempre fala. Sim, com certeza. E acho que outra coisa que você falou lá no começo, que eu acho legal a gente reforçar, é que a maioria das crianças vai dar conta de usar ali a partir dos 2 anos mais ou menos, mas vai ter criança que não vai dar conta de usar. Ou porque não tem uma maturidade ainda, ou porque tem alguma questão de desenvolvimento, como é o caso dos autistas. E tudo bem se na turma inteira tem uma criança que não está usando, todas as outras estão usando, ótimo, né? A turma inteira acaba ficando protegida. Mas tem várias exceções na turma, aí já não é bem assim. Então, é legal que no protocolo da escola ou que ali na turma tenha essa preocupação de que as crianças precisem usar a máscara, a não ser que tenham alguma contraindicação para isso, né? Sim. Nos menores de 2 anos, a gente não usa máscara, então é mais importante ainda que os menores de 2 anos estejam em locais abertos, com turmas pequenas, e que os adultos estejam usando a máscara nesse ambiente, e que as famílias, e aí pensando já nos protocolos das escolas, né, se tem alguém da família doente, a criança também não pode ir. A gente sabe que os assintomáticos também transmitem, né? E criança, sim, também pode ser assintomática. Então, se tem alguém da família doente, não é para mandar essa criança, né? Então, isso precisa estar pensado no protocolo da escola. Acho que pensando em protocolo também, é legal que o protocolo seja claro, que esteja acessível aos pais, né? Não seja só a escola falando, a gente tem um protocolo que a gente segue, mas a gente entender o que está nesse protocolo, né? Ter esse espaço de conversar sobre ele na escola. Acho que é algo interessante para a gente pensar. A questão do tempo de afastamento, de poder ir resfriado ou não para a escola, é importante a gente olhar. E se os professores, os trabalhadores, enfim, da escola também estão tendo essa preocupação, né? Porque, por exemplo, essa pressão para que as pessoas voltem cedo a trabalhar. Como será que está sendo na minha escola? Né? Será que, de fato, eles estão preocupados em fazer o teste, em fazer os afastamentos como necessário? E se precisar bloquear uma turma, o que essa escola está pensando enquanto plano B e o que a gente tem enquanto plano B se eu precisar ficar com a criança em casa mesmo que não esteja doente? São coisas para a gente considerar no protocolo. E aí, você quer falar um pouquinho sobre a questão do acompanhante na adaptação escolar? O que a gente faz com isso, né? Uma pergunta que mandaram foi que a escola não estava autorizando ter esses acompanhantes por causa da Covid. E daí, o que você acha? Assim, realmente, aí até a Paula pode até entrar um pouquinho com relação à necessidade que tem um acompanhante para a criança, mas assim, se realmente na verdade, assim, todas as vezes em que as crianças iniciam a escola, elas têm direito a ter esse período de transição, né? Então, assim, agora a gente está num momento de pandemia em que as coisas estão circulando livremente. Então, assim, eu não vejo nenhum impedimento para que um adulto esteja frequentando a escola como acompanhante numa criança que está em adaptação, entendeu? Então, assim, ainda mais nesse sentido, os adultos eles vão se adequar ao uso de máscara, eles estão completamente vacinados, né? Assim a gente espera, então já estão até chegando na terceira dose. Então, o risco dessa pessoa que vai estar ali dentro, 100% de máscara o tempo todo, e para dar um suporte emocional e psicológico para essa criança que está em transição, é realmente muito pequeno com relação à Covid, pensando que é um direito, sim, da criança que isso aconteça. Então, eu acho que é uma batalha para ser seguida. Assim, acho que é muito válido que os pais reivindiquem esse direito. Sim.
Inclusive, me Você quer preocupa a falar? escola limitar, né, esse acesso, porque com acesso livre a gente também acaba se sentindo mais seguro que não tem nada a ser escondido, né? Então, acho Exatamente. que é importante, sim, cobrar da escola também. E outra questão de protocolo é sobre a escola pode exigir que as crianças sejam vacinadas, as crianças a partir de 5 anos só frequentem a escola se vacinadas? Então, aí a situação é assim. A vacina, ela é uma questão de consciência, inclusive coletiva, né? O próprio estado de São Paulo, eu não sei de outros estados, mas ele lançou até uma nota e um manifesto que eles iriam cobrar esse calendário vacinal das crianças, porque até tem algumas escolas que cobram já como matrícula, então, assim, o calendário todo, incluindo outras vacinas que não são as vacinas do Covid, e aí, assim, caso essas vacinas não estejam completas, eles têm o direito aí de notificar o conselho tutelar, entendeu? Mas eles não tornariam isso um impedimento que essa criança frequente a escola propriamente. É mais ou menos uma, assim, é uma coação, né? Não é essa palavra, mas é no sentido assim de, olha, é uma conscientização, e é assim que a gente trabalha mesmo com pessoas que não querem vacinar e que têm resistência a vacinar. A gente sempre vai ter que pensar no individual e no coletivo, né? Então, assim, no sentido de você tentar conscientizar, olha, aqui dentro da escola a gente preza para que as crianças estejam todas vacinadas, porque a partir do momento que estão todos vacinados, o seu filho também está protegido, mas ele também tem que entrar no grupo de vacinados para proteger os outros, até porque é um sentimento coletivo, é o mesmo sentimento da máscara, né? Então, assim, vão existir algumas poucas crianças que vão ter contraindicação a receber a vacina. E aí, aquela criança que, por uma força maior, não pode receber a vacina, ela tem que estar protegida. E como é que a gente faz que o ambiente dela esteja protegido? Assim como a criança que não usa máscara, que todas as outras estejam vacinadas e estejam de máscara, né? Então, é assim que a gente reduz os danos com relação a isso. Então, esse é o espírito. E a gente vai falar mais de vacina nesse sentido, mas assim, é aquela questão, o direito individual, ele esbarra até, você tem a liberdade do direito individual até o momento em que esbarra no direito coletivo, né? E a gente vive numa sociedade, a gente transita dentro dela, e a gente quer que as crianças voltem para a escola, então que elas estejam vacinadas, porque a vacina é o ponto maior hoje em dia, atualmente, para que elas estejam seguras. Sim. Provavelmente, se a gente não tivesse com os adultos vacinados, a gente teria 10 mil mortes por dia na cidade de São Paulo, nesse momento de grande Sim. pico que a gente teve agora, né? Então, é fundamental. E aí, acho que já dá para, já entrando nesse assunto de vacinas, né? Para saber se a vacina é segura para as crianças e se pode ter reação adversa, quais são essas reações? Sim. Então, a vacina é super segura, assim, apesar de terem sido estudos que correram numa velocidade realmente recorde, porque a gente conseguiu, aí, em 2 anos de pandemia, elaborar 4, 5 vacinas e até mais do que isso, que estão vigentes, estão sendo aplicadas em quase todos os lugares do mundo, a gente tem segurança, sim, porque a ciência, ela se embasa muito com números. Então, assim, às vezes a gente fala, mas eu conheço uma pessoa, mas eu conheço 2 pessoas. E isso daí, a relevância estatística e a ciência, ela vai se embasar com extrapolando para milhares de pessoas. Então, a gente, quando vai fazer os testes de vacina, então, o primeiro teste, fase 1, você vai fazer essa vacina inicialmente em animais, e depois você acaba fazendo num grupo pequeno de pessoas que concordam plenamente, autorizam, né, que aquela criança receba, ou até que o adulto que está participando receba essa vacina. Depois você vai extrapolar para um grupo um pouquinho maior, quando você vê que não tem nenhuma reação adversa mais grave. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo um número grande e os dados vão permitindo que a gente tenha cada vez mais segurança com relação a isso, né? Então, quando a gente teve a aprovação das vacinas aqui na Anvisa, ela já tinha, inclusive, sido aprovada em outras agências internacionais, tão ou até mais seguras
do que o Brasil, né? Agências dos Estados Unidos, agências de países europeus, de Israel. Então, são países que já estavam, inclusive, vacinando essas crianças e cada vez mais extrapolando a faixa etária dessas crianças. Então, inicialmente começou até 12, depois caiu de 12 para 5, e hoje em dia a gente já está até correndo com estudos com 3 anos de idade. Então, isso tudo é muito meticulosamente feito, calculado, dentro aí de vários dados e pesquisas estatísticas para que a gente tenha segurança de falar sim. A vacina, inclusive, por exemplo, a da Pfizer, ela consegue ter uma eficácia que é o grau de níveis de anticorpo e de proteção que essa criança tem, não só de anticorpo, mas assim, quando você insere essa criança na sociedade, a chance que ela tem de ter uma doença grave de 10%, ela tem uma eficácia de 90%. Então, assim, ela tem uma resposta muito boa, tanto imunologicamente, porque o primeiro estudo é isso, você vai dosar os anticorpos. Depois, o outro estudo que a gente faz das vacinas é inserir essa criança. Então, essa criança, esse adulto que recebeu a vacina dentro da sociedade, que qual a chance dele ter uma doença grave? Que é o primeiro objetivo da vacina, é evitar formas graves. E depois, a longo prazo, a gente pensa em ter vacinas que evitem propriamente a doença no geral, entendeu? Então, assim, dentro de tudo isso, todos nós médicos da comunidade científica, e a gente tem estudado, a gente tem muitos, soltam assim, artigos diariamente de Covid, a gente consegue falar com tranquilidade que tem essa segurança. A vacina, as vacinas, elas podem dar, em geral, os eventos adversos que elas dão são coisas muito leves, de dor no local, de um inchaço discreto, né? Pode acabar dando um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de dor no corpo, pode ter febre. Em geral, todas essas vacinas que são aplicadas do Covid vão ser efeitos que vão durar 1, 2, 3 dias, 4 dias no máximo depois da doença, tá? Não são vacinas que você pode ter a doença pelo vírus, tá? Porque não tem vírus vivo, então tem algumas outras vacinas, por exemplo, a de febre amarela, sarampo, você pode ter um pouco de doença vacinal pelo vírus vacinal, que é um vírus vivo. Então, essas vacinas não são de vírus vivo e, por isso, inclusive, tem poucas contraindicações a ela. Nesse sentido. Então, assim, são pouquíssimas crianças, casos muito particulares, que não poderiam receber realmente a vacina. A gente sabe de alguns eventos adversos aí um pouquinho mais graves, mas esses eventos de, por exemplo, a miocardite, que é essa inflamação do coração, já tem muitos estudos feitos que comprovam, inclusive, que a miocardite, ela, pela vacina, ela é um curso muito mais benigno. Eu já vi, inclusive, uma ou duas crianças vacinadas que tiveram miocardite, foram super benignas a evolução, e assim, os estudos vêm na faixa de milhares de crianças vacinadas, e eles colocam assim, a chance de você ter uma miocardite pela vacina do Covid é de 1,7 em 1 milhão. A chance de você ter uma miocardite pela infecção do Covid é de, quer ver, eu anotei aqui, calma que agora não de 450 casos por milhão. Então, assim, a gente está falando E é muito mais grave, né? mais de 100 vezes. Sim, e é uma miocardite muito mais grave. Então, assim, mesmo que tenha essa questão, não tem nenhuma morte atribuída à vacina e não teve realmente nenhum caso que teve essa gravidade maior. Agora, pelo Covid, sim. Então, a vacina comprova que ela evita a forma grave do Covid, ela evita, então, por consequente, as hospitalizações, ela evita a morte pelo Covid e ela evita também as consequências a longo prazo do Covid. Então, dentro disso, tem a miocardite, tem a síndrome inflamatória, que eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, que é uma doença que acomete muito as crianças, que talvez seja a maior preocupação hoje em dia de Covid, é de ter síndrome inflamatória, e a vacina evita que tenha esse quadro, e evita, inclusive, a miocardite pelo Covid. Então, assim, a gente, sem sombra de dúvida, recomenda, eu particularmente recomendo mesmo, qualquer que seja, tanto a Coronavac quanto a Pfizer, que são as duas que a gente tem disponível hoje em dia para as nossas crianças. Sim, e imagino que a Anvisa ainda libere para 3 anos ainda este ano, estamos torcendo muito, e elas são seguras para essa faixa etária também. Na Europa, quase todos os países já vacinaram suas crianças há alguns meses e segue tudo bem. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar. Paulinha, quer falar alguma coisa?
Não, acho que tô aqui mais para agora essa parte das perguntas. Tá bom.